Um dos destaques do Anuário do Ceará é o ICGM, o Índice Comparativo de Gestão Municipal. Esse índice é calculado pelo IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Ele chega à 7ª edição, nessa nova edição do Anuário do Ceará. E para conversar sobre ICGM, a gente recebe no programa de hoje o diretor-geral do IPES, o professor Alfredo Pessoa. O programa do Anuário já está no ar. O ICGM, o Índice Comparativo de Gestão Municipal, chegou para criar um novo parâmetro para a medição de competências dos municípios. A partir dele, é possível medir qual o desempenho dos municípios cearenses com relação a uma série de indicadores calculados e monitorados pelo IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica. É para falar sobre o ICGM e sobre o papel do IPES dentro da gestão pública no Ceará, que a gente recebe hoje o professor Alfredo Pessoa, diretor-geral do IPES. Professor, bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado mais uma vez, Jocélio. E essa oportunidade a gente tem que falar aqui dos municípios e esse índice que o IPES vem trabalhando por 7 anos, né? Pois é, foi uma criação do IPES que o Anuário traz todo ano como conteúdo, inclusive com muito destaque. É um capítulo do Anuário. E como eu disse, Alfredo, criou um parâmetro novo. E eu queria que você dissesse o que é que mudou no índice a partir desse ano, porque o IPES fez um ajuste, né, na cesta de indicadores, na medição. Eu queria que você explicasse didaticamente qual foi a novidade esse ano. A gente teve, na realidade, 3 novidades, né? A gente, primeiro, o indicador é feito a partir de 4 dimensões e eram 14 indicadores. A gente retirou um indicador que estava mal alimentado pelos municípios, né? Então a gente acabou tirando esse indicador, não estava bom. Tá. E a gente retirou, ficaram 3 indicadores, continuaram as 4 dimensões, né? Que era aquele planejamento, né? A questão financeira, a questão dos serviços e a transparência, as 4 dimensões. Essa foi a primeira modificação. A segunda modificação, ela veio através da modificação da fórmula. A fórmula era uma fórmula do Minimax, que é uma fórmula que muitos municípios podem incorrer em 0, e na realidade eles não estariam em 0, porque eles tinham alguma atividade naquele indicador, mas a fórmula ela induzia isso, né? E a gente tinha alguma crítica em relação a essa fórmula, e a fórmula foi modificada, é uma fórmula agora que ela homogeneizou mais os números, né? Foi melhor porque os números ficaram mais perto. Continua de 0 a 1, mas os números estão mais perto e a gente entende que ficou mais homogêneo quando você faz a distribuição entre 0 e 1 para classificar o município. E a terceira novidade, ou terceira mudança, foi a expectativa de população do Ceará, baseada no censo de 2010, ele vinha, né, estipulando as populações ano a ano, né? Ela não correspondeu ao que poderia ser, né? A expectativa era de uma população de mais de 9 milhões, e a população deu menos de 9, né? Ela ficou em 8,7 milhões. Né? Tá. Então, a população que a gente tem é de 2010, e as outras foram todas, né, a partir de projeções, e a de 2022, a projeção estava dando 9,2 milhões e deu 8,7 milhões. Com isso, Iguatu sai daquele grupo primeiro, né? Depois a gente pode falar dos grupos. Sim. Iguatu sai do grupo primeiro e vai para o grupo segundo, que é a outra modificação. Aí você pode até pensar, Iguatu é um município grande, saiu do primeiro e vai liderar o segundo. Quando a gente vai olhar, não lidera. Não necessariamente lidera, porque são 3 indicadores, 4 dimensões, não necessariamente lidera. Tá. A mudança anterior a essas que você falou foi exatamente na divisão por faixa populacional, porque antes era um parâmetro único, uma cesta única, então você tinha ali uma dificuldade para alguns municípios de terem destaque por conta disso. Aquela mudança foi muito importante para tornar mais preciso o parâmetro, né? Porque tem municípios maiores, né? Fortaleza, região metropolitana, Sobral, Juazeiro, né? Tem municípios maiores, Crato, né? E que às vezes fica difícil comparar com os menores. Então nós fizemos uma divisão, né? Municípios acima de 100 mil habitantes, entre 50 e 100, entre 20 e 50 e até 20. Tá. A gente sabe que o Ceará tem, né, muitos municípios, né, até 50 mil, né?
Então, a maioria dos municípios é até 50 mil. 50 a hipertrofia de habitantes, Fortaleza é muito grande, né? É. Então, E também a gente vê muitos movimentos migratórios, né, ao longo da história da construção das cidades e mesmo por conta de os centros urbanos têm mais atrativos, principalmente de emprego e de oferta de serviço. na elaboração do ICGM, Alfredo, vocês trabalham com a coleta de dados nos municípios, né? Eu imagino que por vezes seja um tanto difícil conseguir os dados. Como é que é feito esse trabalho? A gente optou, ao invés de pedir o dado ao município, a gente tinha um receio esse receio de o município atender ou não, né? E não ser obrigado, né? A gente trabalha com os dados oficiais, né? O relatório resumido da execução orçamentária, que ele é trimestral, trabalha com ele, né? Trabalha com o balanço, que o município é obrigado a fazer anualmente, trabalha com os dados que os municípios alimentam por ministérios, né? E, vez ou outra, se você tiver, puder coletar o dado diretamente do município. Mas o ideal é trabalhar com os dados oficiais, né? E com os indicadores oficiais que já dá mais segurança na hora de trabalhar as dimensões com os indicadores. A gente já tem os vencedores, a gente guarda essa informação, o IPES também para divulgar ali por volta do lançamento do anuário, que é 1º de julho. Os vencedores a gente tem a lista aqui para trazer. Esse programa está sendo gravado quando não foi divulgado ainda, né? Mas a gente já pode trazer e comentar, inclusive, esse resultado, né? Eu sei que tem Sobral, né? Sim. A gente for comparar 2021 com 2022, né? Entendendo que o ICGM ele é calculado para o ano de 2022, porque os dados de 2023 eles só são consolidados depois que o anuário é publicado. Então, a gente trabalhou com o ano de 2022. Trabalho com o ano fechado, né? O exercício completo, fechado, né? Sobral em 21 continua sendo ainda o primeiro em 22, né? Tá. Sobral, Crato, Fortaleza, 21, e 22 está Sobral, Crato e Itapipoca. Tá. Né? Fortaleza saiu desse pódio. Desce um pouco, e Caucaia sobe também, e Itapipoca sobe também. Tá. Né? Já que ele está em terceiro. Isso na primeira faixa, né? Isso na faixa dos municípios acima de 100 mil, né? De 100 mil habitantes, né? Se notar, Iguatu está em 8º em 21. Tá. Em 2022 ele já está na faixa 2, né? Tá. Entre 50 e 100, né? Granja foi o município, né? Podemos dizer assim, que tirou o melhor indicador, né? Em 21 e 22 confirma. Deu Granja, Russas, Eusébio, 21. 22, Granja, Tauá e Aracati, né? Russas cai, Eusébio cai, daí quem sobe, Tauá e Aracati, né? Tauá não está nem entre os 10 em 21, tem uma ideia, né? Aracati está em 6º. Tá. Tauá não tá, quer dizer, o destaque maior seria Tauá, porque ele não está nem entre os 10, né? Entendi. Município entre 50 e 100 mil habitantes, né? Nos municípios entre 20 e 50 mil, em 21 estava Itatira, Senador Pompeu e Jijoca, de Jericoacoara, e em 22, Nova Russas, Novo Oriente e Jaguaribe, ou seja, ninguém que estava em 21 ficou no pódio, né? No pódio, pelo menos no pódio dos 3. Jijoca ficou em 8º, Itatira foi para 5º, né? E Senador Pompeu foi para 10º. Na realidade, essa posição até o 10 são posições muito boas. É só lá a tal da dança das cadeiras, porque o município, em algum dos indicadores ou das dimensões, ele, né, não completou, né? Tirou uma nota menor, né? A gente tem aí uma variação de 0 a 1, então o município está cumprindo 60%, a nota dele é 0,6, entendeu? O município cumpriu 40%, é 0,4. Muitas vezes pode ter um problema também, José, a gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, do município também não ter alimentado o dado, ou ter mal alimentado o dado. Né? Por exemplo, o município fez 5 convênios esse ano, mas só alimentou 2. A gente vai computar os que ele alimentou. Claro. Nós não temos condição de trabalhar. Não deixa de ser um papel do índice, do ICGM, estimular que o município seja mais transparente, seja mais ágil. Estimular a transparência, estimular novas performances, estimular o planejamento. A ideia é essa, né? A ideia sempre foi essa. E a faixa com o município de menor? 20 a 50 21, Solonópolis, Jaguaretama e Fortim, e 22, Fortim, Ibicuitinga e Jaguaretama.
Tá. Então, Solonópolis foi para sexto. Fortinho subiu. Fortinho subiu, estava em terceiro, subiu para primeiro, e Solonópolis, como eu falei, né? Até os 10, os índios são muito parecidos e é uma performance boa, né? Considerando que a eleição municipal acontece esse ano, Sim. o índice cresce em relevância política também. Sim. E também, Alfredo, eu acho que você concorda que esse dado se refere ao exercício do prefeito atual que está saindo, que está concluindo o mandato. Se ele é candidato à reeleição, isso se torna um ponto importante da mesa, da pauta da campanha. Mesmo que não seja ele o candidato, mesmo que ele apoie, isso é um indicador também que vai para a mesa, para o bem ou para o mal, né? Sim, é um indicador importante, porque ele tá pegando, nas dimensões, né? Pega planejamento, pega a questão das finanças públicas, pega a questão dos serviços. Os serviços geralmente são serviços ligados à educação e à saúde, né? E pega também a questão da transparência, né? Para saber se ele está pegando a peça orçamentária, se ele está jogando na internet, se ele está fazendo a divulgação, né? Eu estava lembrando aqui agora, me passou pela cabeça aquele orçamento na parede da prefeitura de Capuí, quando eles começaram a fazer do PT aqui. O orçamento participativo. Lembro. Né? Ele só faz, olha, aquilo é uma forma, né? Não tinha internet, não tinha nada, mas é uma forma de dizer, tá aqui o orçamento da cidade na parede, escrito, né? E eu pergunto a você, não só como diretor do IPESP, mas como homem da academia, como professor, e como homem da política também, você tem militância política, o que é que você lê do comportamento do eleitor, Alfredo, diante de informações como essa versus a emoção? Porque na campanha eleitoral, muitas vezes, a gente tem visto muito isso, o populismo, ele ganha um espaço, me parece que como a gente nunca viu, o populismo muito forte, seja a esquerda, seja a direita. E aí, diante disso, você chega com dado concreto, algo que o eleitor deveria atentar mais e dizer, olha, não tem sentido, o orçamento não está bom, a prefeitura não vem bem, por mais que ela invista muito no último ano, por exemplo. O que é que você lê desse comportamento do eleitor sujeito ao populismo versus a necessidade de ser mais criterioso? É um misto, né? O populismo é uma tradição da nossa política, né? Se você for pegar o livro do Oliveira Viana, né? As instituições públicas brasileiras, que é onde ele fala da formação dos partidos, aí você vê essa tradição, ela vem já desde da raiz. E esse misto do eleitor, de pegar a racionalidade, né, a técnica, e também tem a questão da emoção, né? Sim. Há uma preferência por um candidato ou outro, tem a questão da emoção, é importante também. Porque o eleitor, jingle, né? É o jingle, é o candidato ou a candidata, é a forma como está transmitindo, né, as propostas. E se a proposta é plausível, né? Se é plausível, se consegue cumprir, né, se consegue cumprir. Mas tem essa questão da racionalidade, é importante o eleitor não perder isso de vista, porque mostra um certo compromisso, planejamento e também integridade do ponto de vista das políticas, né? Então, responsabilidade, né? Na realidade, o que teria que passar com os dados técnicos é a questão da responsabilidade. O que é que você vê pelo perfil das nossas prefeituras? Nós temos 184 prefeituras e eu imagino que, em larga medida, elas não têm estrutura de planejamento, estrutura de finanças muito bem montada, muitas vezes terceiriza, coloca lá um escritório para fazer. Enfim, sem inteligência fazendo planejamento, a gente fica muito da mão para a boca, como se diz no popular. Você concorda que esse é o cenário predominante no Ceará ainda? As prefeituras, os municípios ainda são muito carentes, né? Eles são municípios pobres, com baixa arrecadação. O estado do Ceará é um estado pobre, a gente não pode fugir disso, né? Se a gente for, eu como professor na universidade, se for falar em dois problemas do estado do Ceará, eu falaria extrema pobreza e falaria recursos hídricos. Tá. Né? Se for falar em duas questões, né? Mas nem por isso a gente não pode deixar de fazer outras coisas, né? Outras políticas, né? Mas são municípios, muitas vezes, sem grandes arrecadações, ficam terceirizados, mas eu acho que essa formação de gestores ou essa formação de acompanhamento das contas públicas, ela tem que começar, inclusive, nas escolas. Já no educação fiscal, educação. Eu tenho até um livro do professor Ladislau Dalbor, né? Sobre o dinheiro. Só que você pensa que o dinheiro vai falar da invenção da moeda e tudo, mas vai falar os caminhos do dinheiro. Aí mas ele fala dos caminhos do dinheiro vinculado à questão do setor público. Tá. É importante. Talvez ele tenha usado esse termo dinheiro para poder atrair o leitor.
Tá. Né? Mas ele está falando de recurso público, de orçamento, de fundo público, né? Aí, poxa, também E é um livro bem didático e a gente poderia trabalhar mais eles nas escolas, poderia trabalhar mais na sociedade, e seria importante que a gente formasse mais técnicos para os municípios. Não só os grandes, né? Porque os grandes têm uma oportunidade de formar técnico, tudo, e os grandes têm uma oportunidade de formar técnico e de contratar também, porque tem mais recursos, né? Uhum. Mas seria importante formar mais técnicos, para que a gente tivesse mais gente capacitada nos municípios para trabalhar a questão do planejamento, a questão do orçamento, a questão do gasto público e a responsabilidade, a receita, né? Não gastar mais do que arrecada, essa coisa toda, esse equilíbrio aí que a gente procura ter quando está administrando fundo público, né? Recurso público. Porque quem está no poder sabe a vida real que é, quem está na oposição cobra, quem está no poder tem que lidar com a realidade, né? Queria que você explicasse para o nosso público, né? Você já tinha falado sobre isso outrora, mas o Ceará é referência nacional, é benchmark, como se diz, num critério que o Estado adotou há alguns anos de definir o repasse da cota-parte do ICMS para os municípios, não de maneira aleatória, mas com base em indicadores que envolvem, por exemplo, educação, saúde e meio ambiente. Queria que você explicasse como é que funciona isso no Ceará e que você me dissesse em que medida a gente já é referência para outros estados nisso. Isso já faz um tempo, já foi aí pelos anos de 2010, 2008. 2008, 2010, Ceará mudou um pouco a distribuição da cota-parte ICMS, né, para os municípios, né? Então, essa distribuição era baseada em 3 indicadores. O indicador de educação, que tem um peso maior, o indicador de saúde, tem um peso menor do que o da educação, e o indicador de meio ambiente, que é o peso menor ainda. Meio ambiente entrou bem depois. Entrou logo também, logo logo no começo? Logo no começo. Tá. Não, desculpa, entrou um pouco depois. Tá. E esse indicador ajuda se o município tiver com esses indicadores, né? E são 3 indicadores que a gente também usa no ICGM. Se o município tiver com esses indicadores bons, com boas referências, né, ele pode receber maior parte da cota-parte ICMS, né, maior recurso da cota-parte ICMS. Isso tem funcionado, tem estimulado os municípios a trabalharem mais a questão da educação, porque tem um peso maior. O resultado pode ter sido que o governador anunciou essa semana, né, lá em Brasília, como o Estado do Ceará é como referência na educação nacional. E isso é calculado também no IPES, né? E inclusive nosso analista que calcula, nossa equipe, que é a diretoria econômica que calcula esse indicador do ICMS, eles são sempre chamados por outros estados. A gente já foi visitado esse ano pelo estado de Alagoas, agora no mês de junho fomos visitados pelo estado de Pernambuco, né? Então, alguns estados nos visitam e os nossos técnicos são requisitados. Já foram para o Pará, já foram para Espírito Santo. Muitas vezes eles convidam o técnico e ainda pagam a estada, passagem e tudo, só para ele fazer a apresentação lá. Claro que com essa modernidade do Zoom, do Google Meet, das plataformas digitais, facilitou mais, né? Não precisa mais, muitas palestras, muitas coisas são... Mas tem estado que não tem isso, muitos estados não tem isso ainda. Os municípios, né, no interior não tá ainda... Sim, não tem o... Que não é o parâmetro. O parâmetro, sim, o Estado não tem isso. Muitos usam ainda o parâmetro tradicional de população, renda per capita, né, que é o parâmetro muito utilizado no Fundo de Participação. E a propósito disso, eu imagino que isso leve também o prefeito a cobrar do IPES, questionar, bater na porta, ou seja, dar um peso, entre aspas, político para o IPES, na medida em que o prefeito vai questionar por que a conta foi aquela, né? Alguns questionam. Minha posição estava assim no indicador de meio ambiente, de qualidade de meio ambiente, por que não está? Aí também a educação, eles fazem esse questionamento, visitam muito o IPES, né? Eles visitam muito fazer questionamento da posição no indicador. A gente sempre responde por escrito, ele faz por escrito, responde por escrito, e todo prefeito que chega no IPES eu faço questão de atender ele, de eu mesmo receber. Se eu estiver lá, eu mesmo que recebo. E também tem outra questão, né, Alfredo? Isso fica com base no critério técnico, ou seja, não importa o partido do prefeito, não importa o partido do governador, isso é uma política que já segue desde há algum tempo, como você diz, e fica, por exemplo, blindada dessas questões menores. Né? Isso, a gente faz um parecer técnico, né?
E se ele quiser conversar com os analistas, a gente também faz uma reunião para eles explicarem o parecer técnico, né? Prefeito ou prefeita que chegar, a gente faz isso. Eles também nos procuram muito para a questão de divisa, que também o IPES faz essa, a gente pode conversar sobre isso depois. Divisa de municípios, né? Divisão entre municípios. Tá. Esse mapeamento já é feito também lá no IPES. Por falar em divisão de município, tem divisão de estado, tem briga do Piauí com o Ceará. Isso passa pelo IPES também, eu acho que vocês estão no comitê que discute isso, né? Isso, o IPES faz parte do comitê, o comitê é coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado e o IPES tem assento lá nesse comitê e fizemos os estudos históricos, pegamos as cartas, pegamos os decretos lá do século XIX e os mapas também, o IPES também realiza. Tudo conjugado mais ou menos com a metodologia que o IBGE utiliza. Tá. E tivemos em Brasília apresentando ao Exército, né, esse estudo técnico. Inclusive, quando o Exército nos chamou lá, ele pediu para entrar só a área técnica. Senão, não quero procurador, não quero, só quero o pessoal técnico. Não quero jurídico. Eu só quero o pessoal técnico. Ele fez a reunião só com o pessoal técnico. Aí depois os técnicos saíram. Há uma promessa aí no final de julho, né, de estar com a ministra Carmen Lúcia, há uma promessa de já haver essa bater o martelo. Bater o martelo, essa decisão até o final de julho. Pode ser que não seja, mas eu vi nos jornais que poderia ser até o final de julho. Tá. Nós estamos bem calcados do ponto de vista técnico. O Estado de Ceará está bem calcado. Não se trata de disputar com o Piauí, se trata de fazer, de pegar o mapa original, se trata de fazer o resgate do mapa original, mesmo porque ali é uma região desenvolvida. Nós já calculamos o PIB da região, nós já calculamos os aquíferos que tem na região, já calculamos a atividade agrícola que tem na região, está todo no nosso documento. Né, que a gente está trabalhando isso há 5 anos. Antes de eu chegar na IPES, já tinha um trabalho da divisa Ceará-Piauí. Então, já tem o técnico que trabalha nisso, já trabalha há 5 anos. O IPES é um órgão enxuto, você não tem um time muito grande, né? Enxuto. Quando você assumiu, eu acho que ficou mais enxuto. Você encontrou um time mais enxuto ainda por uma questão legal, né? Uhum. O pessoal não podia assumir, tinha uma coisa de transição. Pergunto, para o IPES tocar a vida, ele toca a vida com time próprio ou você recorre a consultorias, a times externos? Não, o nosso quadro de analistas, que é o quadro que produz isso que a gente está falando, claro que a gente tem todo um setor que dá suporte aos analistas, né? Mas o quadro de analistas é um quadro todo próprio, um quadro concursado, é um concurso de 2006, né? Então nós já estamos aí há 17, 18 anos com os analistas, 17 anos. Todos os analistas têm doutorado, todos, né? Eram 18, alguns saíram para o Banco Mundial, saíram para outro canto, Tesouro Nacional, fizeram concurso em outro canto. Essa semana mesmo encontrei uma ex-analista que está no Canadá estudando, quer dizer, ficaram 9. É bem reduzido o quadro. Mas a gente conseguiu, junto ao governador, entendeu a importância do Instituto e o governador abriu o concurso, né? Ano passado ele anunciou, a gente deve estar realizando o concurso esse ano. Estamos nos trâmites, fazendo todo o edital, está tudo quase pronto já, e o concurso são para 18 analistas. Agora, entendendo que os 18 que vão entrar não estão no nível dos que já estão. Tá. Mesmo que entrem com doutorado, porque os que já estão, além de ter mestrado e doutorado, e estão há 17 anos lá, eles já estão no trabalho de campo, já estão ali no trabalho de pesquisa, na discussão, já elaboraram muitas políticas, fizeram desenho de muitas políticas, e o que vai entrar, ele vai ainda, né, se adequar, e no futuro próximo nós teremos um quadro bem mais encorpado e o IPES pode fazer bem mais coisa, né, do que já faz hoje. O IPES um dia já foi IPLANCE, né? Acho que faz 21 anos que virou IPES. Isso. Gestão do Marcos Holanda até. Pergunto, onde é que o planejamento se encaixa dentro do escopo do IPES? O planejamento ficou menor na vida do IPES nos últimos anos ou não? Na realidade, antes era a Secretaria de Administração e Planejamento. Sim. Né? E o IPLANCE era o suporte técnico do planejamento. Né? O IPLANCE, ele quando se extinguiu, né, ele tinha lá uma parte dele
ficou na Secretaria de Planejamento. O IPES acabou virando um instituto de pesquisa e estratégia econômica, mas no sentido de desenhar políticas, né? Ou de monitorar políticas e de fazer o desenho e também de fazer o monitoramento do andamento da política. E o IPES, que é uma coisa importante para os municípios, essa diretoria que trabalha o ICGM veio do IDES, que era o Instituto de Desenvolvimento das Cidades, que era ligada, né, à Secretaria das Cidades, que também foi extinta, e gerou essa diretoria de gestão pública, quer dizer, que trabalha um pouco essa questão dos municípios. Né? É importante que ele pegou essa parte do IDES do município, ficou com outra postura, porque é uma postura mais de política pública, né? E o planejamento realmente ficou na Secretaria de Planejamento. Tá. Né? Que a Secretaria de Planejamento depois virou CEPLAG, Planejamento Sim. e Administração. Então ela ficou uma secretaria muito Planejamento grande. e Gestão, né? Gestão, porque antigamente chamava de Secretaria de Administração, né? E tem uma mudança recente, né? Porque o secretário que foi anunciado, a gente está gravando o programa alguns dias depois da nomeação do Alexandre Cialdini, que foi seu colega de gestão, Luiziane, que volta agora, portanto, a compor ali. O Meneleu também está na sua equipe. Sim, o Meneleu. Foi também secretário na época de Luiziane. Foi. O Meneleu, quando eu fui para a administração, né, o Meneleu ficou no planejamento, Cialdini sempre foi finanças durante os 8 anos. Eu substituí o Cialdini nas férias dele, um mês, ficava lá um pouco. E ele é o novo, né? Recentemente assumiu a Secretaria de Planejamento e é um quadro experiente, um quadro que já passou por várias, né, gestões de município. É um servidor público da Fazenda, né? E os quadros da Fazenda geralmente os quadros da Fazenda são da Fazenda das secretarias de Finanças são quadros muito preparados, né? Porque eles estão lidando ali o dia a dia justamente com a questão de receita, despesa, uma das dimensões do ICGM, né? Que é a questão dos recursos financeiros. Como diz os políticos, né? Sem recurso financeiro não tem gestão boa, né? Não tem. E também sem usar bem o dinheiro também não tem, né? Porque a questão muitas vezes é que o gestor quer pedir dinheiro. O secretário pede dinheiro, o diretor da estatal pede dinheiro, mas aí há de haver uma lógica na aplicação desse recurso, né? E aí, a propósito disso, eu pergunto, como é que o IPES dialoga com o governo no sentido da máquina da gestão? Como é que o governo recorre a vocês? Como é que vocês alimentam o governo? Vocês geram políticas, vocês são provocados, vocês sugerem? Como é que funciona isso? Bem, o IPES já tem uma série de boletins, de estudos que ele já publica normalmente, né? Às vezes trimestral, às vezes semestral, às vezes anual, já publicamos normalmente. E a gente é muito demandado pelas secretarias, né? Aparece uma demanda por escrito, uma ligação, vamos fazer uma reunião. Aí, não, a gente está querendo... São 33 agora, são muitos. Vou dar um exemplo. Nós estamos querendo calcular o PIB da cultura, do jeito que o Itaú fez. Né? Opa, vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Né? Hoje nós estamos em gestação disso. Ou o PIB do turismo. Então, quer dizer, ou algum estudo específico sobre juventude, né? ou sobre a questão da mulher, né? Que a gente trabalhou fizemos muitos trabalhos com a secretária de Mulheres, que é a vice-governadora. Então, ele é muito demandado por vários órgãos e pelo governo também, pela Casa Civil, né? O próprio governador, olha, estou precisando de um estudo assim para poder tomar uma decisão. Quer dizer, o IPES é a ponte entre o recurso e a decisão, porque ele pode estar ali definindo ou indicando caminhos técnicos para, né, a tomar a decisão. Muitas vezes você pode dizer, olha, o IPES sozinho não consegue fazer isso, mas tem gente boa lá na DES que pode pensar junto com a gente. A gente agora está num grupo com o Porto, fazendo estudos sobre impactos do Porto do Pecém para o futuro. E tem gente do Porto trabalhando nessa comissão junto com o pessoal do IPES. Então, quer dizer, você pode juntar outros técnicos do Estado. Tem muita gente boa na área de questão hídrica, né? O grupo FUNSEMI, Sohidra, COGÉ, técnicos muito bons. Né? O Ceará criou uma cultura forte na gestão hídrica, né? O gerenciamento de bacias foi fundamental para a gente lidar com os piores momentos. E a ajuda da universidade, porque a universidade acabou também fortalecendo esses cursos, né? Na área, seja agrícola, seja hídrica, tem uma relação, né?
Tá. Então, também a Universidade Federal também teve esse papel importante. Para concluir, Alfredo, tem um minutinho, um pouco mais de um minuto. Como é que você lê, fazendo autocrítica talvez, porque você é professor da UFC, da economia, como é que a universidade hoje contribui, em que medida ela não é acanhada ou fechada, hermética demais, ante os desafios que a gente tem numa sociedade como a nossa? Do Ceará, para focar aqui. Então, muitos professores acadêmicos já foram para o Estado, né? A gente volta a outra pessoa, é outra aula. Entendi. Porque você tem a referência do real, né? E muitas vezes os professores que estão lá, muito bons tecnicamente, teoricamente, estudaram muito, mas eles quer dizer, falta um pouco disso. Não dá para levar todos os professores para o setor público, mas os que vão voltam diferentes. Então, é importante essa conexão entre universidade e governos. Estou falando de governos em geral, né? É muito importante, ou seja, federal, estadual, municipal, é muito importante. E é importante na medida em que eles podem ajudar, né? E eles podem voltar também ajudando com outra compreensão de mundo, né? Para os alunos. Então você vê essa ajuda, entre aspas, da universidade por conta dos nomes que vão para os governos. Mas enquanto instituição, enquanto aproximação, talvez você concorde que falte ainda mais uma movimentação? A gente no Ceará tem um negócio novo, né? Que é o negócio do cientista-chefe. Tá. Isso aí é importante. Sim. Olha, eu trabalhei na equipe que elaborou a história da segurança pública, então na história da saúde. Pernambuco está levando essa ideia agora para lá, né? Pernambuco. O professor Raimundo, que é o presidente da FUNCAP, já fez palestra para todos os estados do Nordeste. O Tarcísio Pequeno foi chamado lá também. Tarcísio já tinha ido antes. Então, quer dizer, é uma experiência interessante que pode aproximar ainda mais. Ok. E eu acho que com o nosso reitor custódio, o Estado do Ceará tem a ganhar, porque ele tem essa sensibilidade. Ok. Para concluir, muito obrigado. A música continua presente na sua vida. Você toca no Grupo Academia, não por acaso o nome é Academia, né, Alfredo? Sim. A maioria é professor da universidade, dos componentes, né? Tá certo. Muito obrigado. Nós Foi que um prazer. Nós que agradecemos. Parabéns pelo ICGM também. Tá bom, obrigado. Conversei com o diretor-geral do IPES, Alfredo Pessoa. IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, e é o elaborador, o órgão que elabora o ICGM, Índice Comparativo de Gestão Municipal, um dos capítulos do Anuário do Ceará. Na edição do anuário, impressa, 680 páginas, 14 capítulos, você encontra o ICGM detalhadamente, com a nota técnica do IPES explicando passo a passo, com gráficos, com textos didáticos sobre esse importante parâmetro para medir competências dos municípios. Você pode acessar o anuário também gratuitamente na internet, anuariodoceará.com.br. Você pode também ver a coleção completa desses programas em exibição aqui no canal FDR, no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Você pode também acompanhar o dia a dia do anuário. São notícias postadas todo dia na nossa conta do Instagram, que é Anuário do Ceará. Você também pode ouvir esse programa e todos da coleção na sua plataforma preferida de podcast. Até o próximo programa. Tchau.